Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. A gente está por aqui desde 2018, sempre trazendo informações atuais, que a gente pode e mais atual sobre Bitrix 24. Lembrando, se estiver aqui no canal, no YouTube, se inscreve no canal. E se estiver no Spotify, se inscreve também, que você vai ser notificado e já deixa 5 estrelinhas pra gente. O Bitrix 24, desculpa, produção, eu tô nervoso hoje, hein? O 24Cast tem uma parceria com a Sonax, que é a empresa de telefonia, que também vai ter o QR Code em algum lugar aqui que você baixa, integra com o Bitrix 24 100% e vai tirar o proveito aí da sua telefonia 100% integrada ao Bitrix 24. E sem mais delongas, amplia aí que hoje é episódio da casa. E aí, Bruna? E aí, Romualdo, tá nervoso pra gravar esse episódio? Tô nervoso. Tantos anos Sua gravando. Presença. Tantos anos gravando. Temos coisas importantes pra falar. Tem, hoje, tem. então. Às vezes não sei se é o tema, não sei se é a semana, não sei se é o horário, que é o horário não habitual, não sei se é a sala nova. Acho que a gente pode compartilhar também que a gente acabou de passar por um teste de fogo. É verdade, Talvez literalmente, seja isso. literalmente. Precisamos evacuar aqui pra poder, né, ver A o que gente tava estava aqui acontecendo. preparando para gravar, a produção gravando tudo, aí tocou o alarme do prédio, teve todo mundo evacuar, e aí, enfim, tirou a nossa concentração, né, produção? Acontece. Mas aqui estamos, tá tudo bem, tá tudo Tá certo. tudo Era certo, só um tá alarme tudo certo. falso. Bruna, temos um episódio importante, né? Que é um episódio que a gente tá mais para atualizar a nossa audiência, óbvio, de tudo que tem acontecido, que vai acontecer com o Bitrix. Mas acho que antes de tudo, obrigado para quem tá sempre com a gente nos ouvindo. Eu tenho encontrado muita gente nos eventos e tal. Muito feliz que a galera conhece o 24Cast, né? Acompanha. Nessa segunda a gente tá gravando no dia 19, né? Esse episódio sai no dia 20, mas na segunda agora, recente, a gente teve uma queda, né, de fato, do Bitrix em relação ao uso de API. Eu queria começar falando disso, né, porque eu acho que a gente deve uma resposta sempre aos ouvintes, porque o Bitrix no domingo à noite já teve esse problema, né, o episódio vai tratar dessa mudança e todos os clientes que usam a API ficaram fora do domingo até toda segunda-feira e o final do dia foi restabelecido. Deixar muito claro aqui no episódio que o Bitrix também, inclusive, já oficializou que foi um erro, né? Vai haver mudança, que é o que a gente vai falar aqui, mas nesse caso específico foi um erro, não era para ter acontecido. E, inclusive o Bitrix já publicou que vai dar 7 dias para quem teve algum problema, 7 dias a mais ali na sua assinatura como pedir desculpas, vamos chamar assim, né? Então eu acho que aqui com a nossa audiência e como um parceiro Bitrix, a gente também acho que tem que dar esse respaldo, né? Eu acredito que um pilar que a gente tem aqui, quem é nosso cliente sabe a respeito disso, é a transparência. O pilar da transparência sempre acompanhou a cultura da CRM Think, né? Então a gente sabe que isso gerou um grande impacto para os clientes. Segunda-feira foi um dia bastante tumultuado, um caos em relação ao atendimento por todos os setores, seja ele comercial, o suporte principalmente, porque teve realmente essa falha aconteceu, né? Certamente o planejamento não saiu como era para ter saído na prática. Então, a gente vai falar dessas mudanças, vai falar o que de fato está acontecendo, o que está mudando, mas não era para ter gerado esse impacto todo, porém, falhas acontecem. Sim. Acho muito válido o Bitrix ter... E nós não sabíamos também, né, como parceiro, foi uma mudança interna e tal, e todos os parceiros no Brasil se movimentaram, cobraram, os clientes também, abrimos chamados e ticket, enfim, fizemos tudo que estava no nosso alcance, né? Sim. E acho que foi bastante legal o Bitrix reconhecer isso e agir ali, claro que não foi no tempo que todos gostariam, a gente teve clientes ali que já tiveram um problema identificado no próprio domingo ali, não imaginavam que ia durar tanto tempo, teve um grande impacto, e enfim, mas foi solucionado, bastante importante isso, né? Foi dado ali os passos atrás em relação a isso, foi solucionado, e aí de alguma maneira o Bitrix entrou com esses 7 dias que você falou para poder, de alguma forma... E nem o cliente precisou fazer nenhum tipo de upgrade. Não tinha necessidade disso, Não houve né? necessidade, exatamente. Foi, de fato, uma falha. Todos que procuraram a gente ali no suporte e tudo mais, né? A gente fez um comunicado. Nós também esperávamos que a resolução fosse mais rápida. Sim. E foi o mundo, né? Exatamente. Não foi só o Brasil. Então, acompanhando tudo que estava acontecendo ali, a gente fez a comunicação disso ali para os clientes. Enfim, né, eu acho que, infelizmente, a gente gostaria de poder fazer mais naquele momento, mas a gente fez o que foi possível, né? Mas acho que vale registrar aqui, né, aconteceu, está registrado, a gente falou com a maioria dos clientes, atendemos todo mundo como sempre e, enfim, vamos em frente.
Tá. De qualquer forma, ficou claro para todo mundo, e alguns parceiros até já gravaram alguns materiais, que vai haver uma mudança. Sim. Então a gente está aqui hoje para falar dessas mudanças e principal, no dia, a gente está gravando 19/8/2026, nós vamos falar das mudanças que podemos falar e o que a gente tem de informação. Importante sempre dizer isso, porque tem coisas que a gente como parceiro sabe, tem coisas que a gente não sabe. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje das mudanças dos planos Bittrex é o que a gente já sabe, que outros, inclusive parceiros, publicaram seus materiais próprios, e o material exclusivo da CRM é sempre o 24Cast, é aqui que a gente sempre vai publicar. Então assim, né, começando pela mudança. Primeiro ponto, sim, haverá mudança. Primeiro ponto, né, Bruna, haverá uma mudança nos planos, que tem um cronograma de como isso vai acontecer. Então é bem importante você prestar bem atenção para entender se vai ter impacto ou não vai ter impacto para a tua empresa. Acho que o primeiro ponto é, se você usa Bittrex 24, tá no meio do caminho de um plano que vai vencer lá para frente, né? Sei lá, vamos colocar mais que novembro de 2026, por aí, você não vai ter impacto nenhum, simplesmente vai ter a mudança e você vai seguir. O impacto tá em quem vai renovar mais recentemente, agora nos próximos meses, porque aí talvez já meio que cruze com o momento que o Bittrex está trazendo. A mudança não é só exatamente nas assinaturas, nos planos, mas é uma visão nova, né? Acho que cabe trazer isso aqui. É uma visão nova, acho que até acompanhando um pouco o que está acontecendo no mundo. E isso vai impactar, de fato, porque o Bittrex está meio que separando, eles estão olhando uma forma de separar a empresa que usa o Bittrex de uma maneira simples, né? Assim, talvez com baixo impacto, porque o Bittrex tem isso, ele pode ser usado de uma maneira bem trivial, básica, mas também pode ser usado muito profundamente. A gente tem inclusive os dois perfis de clientes aqui. E o Bittrex está tentando meio que de alguma forma separar isso para que ambos paguem de uma forma até justa e também tenha aquelas funcionalidades que mais convém. Então assim, as mudanças acontecendo, elas devem começar talvez ainda em agosto, tá beirando aí setembro, e realmente mudança de planos, mas a ideia é que dentro de um primeiro trimestre não haverá mudanças, então quem renova trimestral vai ter um tempo para se organizar. Quem está no meio do plano, nada muda, então tudo que a gente vai falar aqui vai ser quase que futuro, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Sim, a gente já está se antecipando e passando essas informações. Na verdade, havia uma programação inicial de que isso já fosse acontecer, e foi daí que veio a falha ali de segunda-feira, né? Mas por tudo que aconteceu ali, houve esse adiamento. Então, nós não temos aqui um prazo exato para passar. Não temos a data. Mas como já é certo de que isso vai acontecer, já é uma mudança anunciada, que a gente não recebeu as informações completas também, acho que isso é válido falar, porque Sim. sempre que a gente pode antecipar as informações e que a gente tem as informações, a gente atua ali com antecedência, mas nem tudo a gente pode. Às vezes ou até a gente recebe... grava bem rápido assim, né? Exato. Ou recebe as informações completas, então já existia um movimento de mudança, a gente já esperava que fosse acontecer, mas tudo que está acontecendo, de fato, foram coisas que nós também soubemos há pouco tempo. E aí, esse é o momento, de fato, de entregar para a audiência, porque a gente tem muitos clientes que acompanham, muitos entusiastas da plataforma, e seja quem for, né, que acompanha, saber o movimento que está acontecendo, né? Então, esse é o momento adequado, e essas mudanças, elas vão acontecer. A gente tem que se preparar aí para o momento que elas chegarem, né? Mas eu acho que o que você falou, Romualdo, da visão, não é uma mudança por si só. Não é um impacto que estamos tirando função, colocando função, não é por vaidade, ou sei lá qual palavra eu poderia definir, mas é realmente a visão que o Bittrex tem em relação ao que está acontecendo no mercado. Sim. Em relação ao caminho ao rumo que a IA está fazendo com que as empresas possam seguir e eu acho que o Bittrex está saindo muito na frente com todas essas... É o que eu acredito também. Com essas atualizações, né? Então, por trás de todo um movimento que impacta todos os usuários, são mais de 15 milhões em todo o mundo, né? Existe um porquê, existem questões técnicas envolvidas e a visão que o próprio Bittrex tem. E muito estudo, né? E muito estudo, certamente não é o acaso. Né? Então, acho que isso é bastante válido falar também. Eu sei que muito da audiência vai entender isso, mas talvez uma outra parte vai olhar de uma maneira diferente e querer entender um pouco melhor o porquê. Né? A gente não tem exatamente todas as respostas, né? Até porque nós aqui como parceiro também seguimos as regras do jogo, mas acho que é uma mudança aí bastante importante, e você falou, né?
tem muitas empresas que usam o Bittrex de uma maneira muito simples, mais do que a gente possa imaginar. A gente fala sobre as bolhas, né? Então, às vezes a gente está numa bolha em que, nossa, meu ambiente está todo integrado, está todo automatizado, eu uso soluções externas conectadas e vários aplicativos, e não é a realidade de todos, né? Sim. Então, essa mudança, ela vem também para que a gente possa realmente fazer uma divisão para atender os dois mercados, os dois segmentos ali, enfim, quem usa o básico e precisa ser dessa forma, mas quem precisa ganhar uma maior capacidade técnica e tudo mais. Se né? adequar, né? Eu fiz uma conta até, a gente vai falar de valores, eu não vou entrar profundo em valores, mas acaba mudando. Ainda assim, com as mudanças, o Bittrex ainda é extremamente competitivo. Eu peguei um software que concorre com o Bittrex, que é dolarizado e tudo mais, mas chegaremos lá. Então, assim, primeiro ponto, sim, haverá mudança. Se você já usa Bittrex, está no meio de fiz recentemente uma renovação anual, vai ser só o ano que vem, teve que me preocupar? Não. A preocupação talvez seja lá, quando você for renovar, você vai se adaptar ou não, mas no meio do caminho tá tudo ok. Pô, mas eu tenho uma dúvida pontual. Entre em contato aqui com o nosso time, tá tudo certo. Se você for nosso cliente, e se não for, não tem problema nenhum, entre em contato aqui com o nosso time, a gente abre uma agenda, a gente vai explicar assim como a gente já tem feito para os nossos clientes, isso não é um problema. E um adendo bem rápido, né? Claro. Eu acho também que a nossa missão aqui não é fazer nenhum tipo de alarde, nem nada nesse sentido, é realmente entregar as mudanças que estão acontecendo. É informativo, como você colocou, e de fato já está disponível. Outros parceiros fizeram seus conteúdos falando também informativo, né? Mas não precisa ninguém ali se apavorar, sair fazendo algum tipo de upgrade nem nada. Na dúvida, na incerteza, realmente contar aqui com a CRM Think para que a gente possa te dar o melhor caminho. Porque nessa mudança toda, né, a gente já fez alguns movimentos com alguns clientes aqui, e a minha preocupação inicial foi, de fato, os clientes que já estão muito próximos da renovação, saber que movimento eles precisavam fazer. Muitas vezes a gente tem um cliente muito dependente e eu não sei, de fato, se ele está usando a API ou não, se ele está ali, como é que ele está, de fato, usando. E aí, ontem fiz uma reunião com um cliente ali, expliquei tudo para ele, mostrei tudo e falei, no final das contas, ele falou, não me impacta. Zero impacto. Não me impacta, eu posso manter do jeito que está. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com esse cenário também. Então, o que a gente está falando aqui é o que está acontecendo, é um movimento, é uma informação, mas talvez o impacto para você possa ser zero, né? E para saber sobre isso, é você realmente acompanhar tudo que a gente vai mostrar aqui e, na dúvida, contar aqui com a gente para te ajudar e te auxiliar pontualmente, mas personalizado também. Boa. Vamos falar da fotografia atual, né? Então, hoje o Bittrex ele tem alguns planos, Basic, Standard, Professional, Enterprise, e os Enterprise conforme lá as suas estruturas de quantidade de usuários. Essa é a fotografia atual, ainda não mudou essa fotografia atual. Qual que é a ideia daqui para frente? Então o Bittrex ele quer de fato separar os planos em dois olhares, né? Depois a produção amplia, isso aqui não é produção para ficar lá na tela e tal. A gente tem, daqui em diante, vai ter um plano chamado Essential, e um plano chamado Vibe, que o Vibe é óbvio mais completo, olhando para MCP, olhando para API, olhando para mais entrega, olhando para IA, etc, etc. E o Essential segue Essential Basic, Essential Standard, Professional, Enterprise. Então, basicamente, o que o Bittrex está fazendo é abrindo dois caminhos com perfis de empresas diferentes. Então, que exemplo que você deu? Mas a minha empresa usa alguns aplicativos, não está integrado e quero seguir minha vida, tá tudo ok, não vai mudar nada para a vida dele. Mas se ele precisa, eu quero usar o Bittrex no mais profundo, tô olhando para MCP, quero testar o Vibe, né, que a gente já tem vídeo aqui no canal, acho que a gente já falou, a gente gravou junto até, se não me engano, né, falando da Vibe, do aplicativo Vibe, tem vídeo do Pedro, enfim, mostrando que tem uma ferramenta de Vibe Code agora, e aí você vai para essa nova versão, que aí você vai no mais profundo. Basicamente, essas são as mudanças que estão por vir, né? Sendo bem simplista, essas são as mudanças que estão por vir. Então, o cliente ele vai optar, eu quero continuar sendo Essential, tá tudo bem. Até eu vou colocar aqui, eu até vou antecipar isso, a grande questão do cliente entender qual é o lugar que ele vai qual que é o lugar que eu tô com o Bittrex? Pô, eu uso o Bittrex integrado a ERPs, quero sistemas externos, uso API, quero ir profundo, minha operação tem um monte de aplicativo, quero usar IA, talvez seja um caminho. Não, tenho WhatsApp, tenho um outro aplicativo, tenho a telefonia, tenho os meus fluxos funcionando, as minhas notificações, talvez o Vibe não é o caminho para você e tá tudo certo. Então não é
você é obrigado a ir para esse caminho, né? Aí a Sim. sua empresa, junto com a CRM Finco ou o parceiro que te atende, vai te encaminhar para você tomar a melhor decisão. É isso. Eu tenho chamado, na verdade, de duas categorias, porque as versões ali permanecem sendo Basic, Standard, Professional Enterprise, né? Só que a gente passa a ter Basic Essential ou Basic Vibe, né? Com as suas respectivas funcionalidades, como a gente já conhece, e com essa atualização, né, a categoria Vibe ali vai ter. Então a gente passa a categorizar de fato isso. E eu achei bem legal realmente no material ali, essas 3 perguntas que elas parecem ser muito simplistas, mas elas definem muito o jogo, Sim, né? são 3 perguntas que já direcionam. Exato. Então, se você usa o Bittrex ou você está testando, seja qual for o teu cenário, se fazer essas 3 perguntas, juntar a tua equipe e olhar para isso, olhar para o planejamento muitas vezes, né? A gente já está chegando num momento aí de encaminhamento para esse fim do ano, já começa um movimento do planejamento do ano que está por vir, então muitas vezes você olha o que você usa hoje, para onde você quer chegar, essas perguntas aqui te norteiam a definir qual caminho é o adequado você seguir. Sim. Como esse cliente, não, para mim não muda, não vai ter interferência nesse momento. Sim, a gente tem plano, mas é um plano mais a longo prazo, então, ok, então o impacto é 0. E ele pode fazer upgrade a qualquer momento. E ele pode fazer upgrade a qualquer momento. Então, se algo mudar no meio do caminho, ele tem essa opção. Então, realmente, se perguntar, né, qual que é a tua necessidade de fato. Se você tem essa necessidade de fazer essas integrações externas, ou fica mais na camada do marketplace ali, poxa, tá vindo muita coisa de é o caminho que a minha empresa tá tomando, a gente já tá usando algumas soluções externas, mas olha só que legal, agora tem dentro do Bittrex, realmente vai nortear e aí definir. A decisão, né? Definir o que tem que ser decidido ali. Boa, então, explicado o primeiro ponto, né, que daqui em diante, assim que for anunciado, tá? De novo, a gente tá gravando esse episódio porque já tem material, né? E a gente também tem que se posicionar. Tá aqui o material explicando. A gente vai entrar um pouquinho mais profundo, vamos descer nisso aí. O modo, o que diferencia mais em relação às duas versões? Um ponto importante, né? Toda vez que o Bittrex faz uma mudança como essa, ele também traz algum benefício. É improvável que eles vão vir com alguma campanha, não sabemos exatamente qual e qual o percentual, mas é bem provável que ele vá facilitar quem quer fazer upgrade, tá? Então, basicamente assim, uma coisa importante, se você tem uma operação que já usa CRM, todos os modos, nada vai parar. Tudo vai seguir funcionando, não se preocupe com relação a isso. Não crie alarde, eu já uso o Bittrex, já tem integração, minha assinatura vence lá na frente, fica tranquilo que nada vai parar. A API que parou foi um erro, ela vai seguir. Qualquer notícia diferente disso, questione, tá? Agora, o que efetivamente muda de um plano para outro? É isso que eu quero trazer aqui, esse material, que acho que aqui, presta bem atenção, que é bem importante, tá? Quando o Bittrex está separando essas versões, o que ele está olhando? Na parte de Essential, toda a parte de CRM, tarefa e a parte de automação nativa está lá dentro. Os aplicativos, eles passam a ser restritos. Então, cada versão vai ter o número de aplicativo, que pode ir de 2 a 10. Basicamente, o 2 é o Basic e aí vai escalando ali. 2, 4, 7 e 10. O 10 é o Enterprise, né? O que significa os aplicativos do Marketplace? Exemplo, você tem lá um aplicativo como o nosso de GPT Maker. Ele entra aqui nessa classe. Eu instalei um aplicativo do Bittrex. É do próprio Bittrex, é gratuito, sei lá, uma migração de outra ferramenta. Não entra nesse aqui. Eu até fui... São os aplicativos que foram de parceiros, criados isso, e adicionais. homologados lá no Marketplace. Exatamente. Se eu tenho um aplicativo que realmente é do Bittrex lá, que é um auxiliar, ele não deve entrar nesse lugar, tá? Então esse é o primeiro ponto de restrição do Essential. E o ponto que talvez realmente muita gente questiona é que o Essential não vai ter mais abordagem da API. Então se você precisa de fato construir uma integração, ele não vai estar nesse plano. Tem uma explicação aqui, que eu acho que como uma empresa de tecnologia como a nossa, acho que vale a pena explicar o porquê. É uma defesa de fato. Por quê, né? A gente tem visto cada vez mais as empresas usarem o canal da API, porque o mundo está indo muito para um caminho. Algumas partes da empresa usam as telas e a outra parte usa a API, porque você está com muitas ferramentas adicionadas, como o IA. E isso tem gerado uma outra sobrecarga, não só no Bittrex, vários sistemas, porque eu estou à frente, inclusive, de uma entidade de software aqui da cidade e converso com muitos empresários.
E aí muitas empresas começaram a tomar um pouco mais de cuidado com o uso da API. E é esse lugar que entra, né? Então o Bittrex está separando, pô, então se tem uma empresa que usa menos essa camada de API ou nem usa, por que eu vou cobrar mais dela? Então acho que aqui tem esse olhar de não sobrecarregar quem usa e ao mesmo tempo separar um pouco um perfil de empresa do outro, tá? Isso aqui talvez seja uma coisa que vai acontecer em mais softwares, na minha opinião, tá? Sim, talvez novamente o Bittrex lá na frente já se antecipou a isso e está pagando o preço de se antecipar. Mas de fato é novamente um movimento planejado, algo que não sai ali do nada. E aí agora precisa ter atenção com isso, essa adequação. Acho que é uma adequação. Isso aí, adequação. Mas, de novo, se a sua empresa ainda está usando as versões e tem uma assinatura que já está lá para frente, né, mais de 3 meses, você não tem esse problema. A API segue funcionando, não tem a limitação dos apps. Tudo que a gente está trazendo aqui são clientes que vão ter que migrar talvez aí numa lacuna curta de tempo. Eu vou falar em de 2, 3 meses, né? Nos próximos 3 meses. Quem for migrar vai acabar tendo esse impacto, tá? Além disso, da API, que talvez seja o grande ponto de atenção, hoje o Bittrex lá dentro tem os agentes de IA, os assistentes virtuais, os copilots e tudo mais. Nessa versão ele vai ser um pouco mais limitado quanto a token. Você não vai simplesmente passar o dia inteiro lá. Ele vai restringir um pouco mais. E não tem o Vibe Code. O Vibe Code, que é o criador de IA, que é a ferramenta nova, não entra nesse lugar. Então, quando eu falo Essential, independe se é Basic, Standard, Professional ou Enterprise. Uma vez em Essential, ele entra nessa categoria, como você chamou. Isso. E essa questão ali da parte da IA também, dos tokens que você citou, acho que vem acompanhado da mesma questão que você falou da API. Mesma coisa, mesma situação. Sobrecarga e tudo mais. Então, existe também uma preocupação ali do software, do fornecedor do produto, em relação a essa capacidade técnica e não sobrecarregar. E diferenciar realmente quem usa mais e quem não usa, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Romualdo, é que às vezes, talvez, existam empresas, posso estar, assim, alucinando, mas talvez existam empresas que pensaram em uma solução integrada e que eles consigam usar, não estou falando de algo complexo, o ERP, não estou falando sobre substituir nenhuma ferramenta que é específica para aquele determinado segmento. Mas existem algumas coisas e eu falo porque muitas vezes a gente precisa ter a transparência também com o cliente e falar, olha, cliente, esse teu caminho não é o melhor caminho, né? O que você está pensando em fazer não é o melhor, você tem isso nativamente na ferramenta. Então, talvez possa acontecer esse movimento também. Pode. Eu integrei lá a minha ferramenta de CS, não sei citar nomes e não é o caso aqui, mas olhar com carinho, talvez, será que não tem alguma coisa que você pensou em integrar, mas que você consegue fazer nativamente lá dentro? Sim, talvez agora vai chegar nesse lugar, né? Mas eu acho que se a empresa já tem esse pensamento de integrar, talvez ele nem esteja aqui, né? Nessa categoria. Sim. Ela esteja mais na categoria que ele está olhando para empresas mais avançadas, etc. E aí, olhando para a versão Vibe+, o que ele vai ter? Ele tem tudo que tem ali na essência, na parte de CRM, tarefa, etc. Ou a questão dos aplicativos no Marketplace não tem limitação. As APIs também são liberadas com as regras lá de uso e a parte do agente de IA lá e os tokens do Copilot são também abertos, limitado, e você tem acesso a Vibe Code. Mas aqui tem mais coisas que vale citar, tá, Bruna? Porque aí pode parecer que é uma mudança mais simples. Mas, primeiro, o Vibe+, então Vibe+ Basic, tal, né, com as suas versões, ela vai ter acesso à plataforma Vibe Code, que ficou muito legal, a gente tem apresentado para os nossos clientes. Cada Vibe vai ter um limite lá do seu Essential, mas aí ele pode oferecer até 10 vezes mais em relação ao plano atual. Tem a parte de servidor MCP aqui dentro, que o Bittrex ainda não lançou mais profundo, mas que vai liberar. Né, uma parte de MCP que para você que usa cloud, chat GPT e por aí vai, é bem importante. E tem mais, tá? Além de tudo isso, esses planos Vibe+, eles vão receber um acréscimo de até 4 TB de espaço, você vai ganhar mais espaço, até 350 mil e-mails por mês, até 30 administradores, eles também vão aumentar. A REST vai ser bem maior, vai ser maior o volume de acesso e o Marketplace limitado. Então, o Bittrex ele está entregando mais também no Vibe, né? Apesar dele estar olhando para a questão de planos e tudo mais, ele está também se preparando para entregar mais. Não é o maior volume de clientes, são
casos mais pontuais, mas essa questão do armazenamento também é bem interessante, essa ampliação. Sim. Muita gente já pedia isso, Muita né? gente pedia isso e eu acho que isso entrega mais também, porque existem ferramentas pouco exploradas do Bittrex que vai exigir Sim. essa questão do armazenamento. Então, quando o cliente olhar com carinho ali outras coisas que ele não usa, como a parte de documentos, de apresentação, isso vai exigir um consumo do espaço ali. Então, é bem legal saber também que o Bittrex está ampliando essa questão do armazenamento, porque isso era, de novo, não é assim 90% dos casos, mas alguns clientes precisavam realmente disso, né? E a questão do administrador, acho bem legal também. O administrador, eu tenho até que uma colinha maior, tem no Standard mais uma vaga de administrador e no Professional mais 2 administradores e mais 200 GB de espaço. E no Enterprise, vai depender de qual plano, pode chegar a 5 administradores mais teras e mais e-mail. Isso, E um suporte tem o Enterprise premium, né? em 50, 500, 1000, só para... Então, essas mudanças, né, que a gente está falando aqui ainda estão por vir, mas a gente já está antecipando aqui. Tem uma questão aqui no Essential, que também está aqui num material mais específico nosso, que é o seguinte. O Essential ele vai ter a limitação, como você trouxe, 2 aplicativos no Marketplace para o Basic, 4 no Standard, 7 no Professional e 10 no Enterprise. Isso aqui tá. No aplicativo gratuito não entram aqui. Outros... Tem um ponto aqui que é o webhook de CRM Automation Trigger, que muita gente usa, ele permanece aqui no Essential. Porque ele aciona a regra de automação, então ele não interfere dados externos. Então esse continua aqui dentro. Tá? Então ele é bem pontual, mas tudo isso que nós estamos trazendo aqui, a gente está comentando porque em breve terá material completo. Sim. Então vale colocar isso. Pô, mas onde que eu acho isso? Ainda não tem o material, a gente tem materiais que o Bittrex liberou para a gente ainda prévio, mas tudo isso aqui o Bittrex vai colocar lá no Helpdesk e tudo mais. E aí, quando tiver, a gente pode voltar aqui nesse material. Até posso gravar depois um outro episódio. Assim que tiver o material, a gente tem os internos, né? Eles sempre fazem isso previamente. Depois disponibilizam os materiais para os clientes finais. Então, certamente, isso vai chegar assim que for o lançamento. Sim. Então, assim, eu acho que a questão aqui não é avaliar preço, é entender onde a tua empresa está. Preço, na minha visão, não falo com chapéu de vendedor, nunca foi um problema. O Bittrex sempre foi uma ferramenta de custo-benefício absurdo. Sempre entregou bastante custo-benefício. Teve agora um aumento, mas ele também aumentou o desconto anual, então conseguiu equilibrar. E eu tenho certeza que quando tiver essa mudança, não querendo dar spoiler, mas deve ter uma campanha de incentivo, né? Vamos chamar assim, para migração. Geralmente acontece, né? Vamos pegar 3 anos atrás aí, quando nasceram as versões Enterprise, que anteriormente era somente até o Professional, foi isso que aconteceu. Então a expectativa de fato é que exista uma condição diferenciada para o lançamento da Vibe. E assim, no geral, né, que para não se estender muito, essa mudança está chegando, a gente está aqui fazendo uma prévia do que vai acontecer. Eu até decidi criar esse conteúdo, falei para a Bruna, né, a gente que é o porta-voz da empresa, eu e a Bruna, geralmente, quando não é os dois, pelo menos um de nós, eu acho que a gente primeiro precisava dar uma resposta em relação ao que aconteceu na segunda-feira, da queda da API, e segundo, como já tem de fato alguns materiais prévios no mercado, de outros parceiros também, a gente está usando o nosso canal oficial para falar, e aí com a nossa visão dessas mudanças que estão vindo. E eu não criaria grande alarde, porque de fato o Bittrex continua entregando muita coisa, né? Tem uma visão tecnológica altíssima. A gente já tem feito ensaios com o plano Vibe, com Vibe Code ficou muito legal. Tem a melhoria do próprio agente de IA que está chegando, uma parte de workflow visual, tem muita coisa nova vindo que eu acho que vai encaixar e eu tenho certeza que não vai, de alguma forma, fazer com que a sua empresa tenha um problema muito grande de sair de um valor X para um valor tão extensivo, né? Eu acho que ele vai seguir adequado ao que o mercado pede, porque sempre foi um lugar que o Bittrex navegou, né? Sim, eu acredito que a área tech, né, que seja uma empresa de fato de tecnologia ou uma empresa que tenha esse setor de tecnologia, o Vibe Code é o auge ali, né? A grande novidade que a gente passa a ter, então, à disposição dos clientes, porque muitas empresas criavam suas soluções fora, né? Sim. E agora passa a ter essa opção dentro do Bittrex. Então vale muito a pena
A gente já tem alguns conteúdos a respeito disso aqui, falando dessa novidade e tudo mais. E aí, claro que conforme elas forem chegando, outras a gente vai trazendo conteúdos para cá também, seja no podcast, no vídeo mesmo. Acho que vale muito a pena explorar, principalmente esse segmento da tecnologia, porque realmente essa mudança ela vem muito de encontro com esse momento do mercado. Também concordo. E vamos até dar um depoimento próprio, que a gente já tem alguns clientes que sinalizaram migrar. Sim. Alguns, surpreendentemente, surpreendeu positivamente, a gente já esperava, mas tem alguns clientes nossos que a gente conversou, que olharam e falaram, pô, muito legal, a gente conseguiu dar visão, né, de prévia de valores, e eles acharam bem ok. E a gente não vai falar de valor aqui porque o valor que se tem ainda é prévio, né? E eu não queria apresentar um negócio que depois pode mudar. Sim. Mas o que a gente pode dizer aqui é que os valores seguem sendo bem dentro daquela política do Bitrix, né? De seguir mais barato do que as ferramentas de mercado. E eu fiz alguns ensaios e realmente segue. Então, alguns clientes nossos já sinalizaram, né? Tá esperando o movimento que eles querem migrar, porque eles já querem usar a Vibe Code, eles já estão tendo esse movimento de IA dentro das suas empresas e tudo mais. Então, acredito que, de novo, né? Eu acho que a gente não pode falar para todo mundo, não é o nosso caso aqui, a gente não quer chegar nesse lugar, mas acredito que vale a sua empresa fazer análise, a gente se coloca à disposição também, vamos acompanhar as mudanças junto ao Bitrix e tenho certeza que a sua empresa vai encontrar boas ferramentas quando decidir dar os passos, né, Bruno? Eu acho que é importante até ali no último slide, não sei que momento vai chegar aí, mas a gente fala ali sobre a importância de você não precisar tomar a sua decisão sozinho. Então, como eu falei anteriormente, em caso de dúvida, em caso de incerteza, será que é para mim? Será que não é? É o momento? Tem que esperar um pouco? Vale a pena migrar, aproveitar assim que lançar, aproveitar ali alguma oferta que possa chegar acompanhando o lançamento? Ou vamos esperar, minha renovação é só em fevereiro, em março, enfim. Então, todas essas questões são importantes de considerar no momento de tomada de decisão e a gente está aqui para isso. É o papel do parceiro. O papel do parceiro não é só vender aí para o seu cliente, também mas principalmente ajudar nessa tomada de decisão, entendendo qual que é o melhor caminho, considerar as mudanças que estão acontecendo, informar as mudanças também e ajudar nessa tomada de decisão, que ela pode mudar muito o jogo em relação para onde a sua empresa está indo. Né? Então, com essa era da inteligência artificial, acho que o Bitrix está no timing certo, talvez um passinho à frente, quem sabe, mas a sua empresa precisa entender em que momento ela está. Então, a gente tem, para quem já está nesse momento, a opção ali Essential, como o nome diz, o essencial a gente tem dentro da funcionalidade da categoria. Então, nada muda em relação ao que o Bitrix já oferta, em relação a você poder automatizar as suas comunicações com seus clientes, em relação a você poder acompanhar toda a jornada e tudo mais. Mas para quem quer dar mais passos, já está dando esses passos, sentia falta, talvez, de que o Bitrix fosse para esse lugar, é para onde ele está indo, então também é para você. Está alinhados. Então, assim, para fechar aqui o episódio, para a gente já encaminhar, já está no nosso tempo aí, né, produção? A gente, primeiro reforçar, não crie alarde. Se você estou usando o Bitrix, fiz a minha assinatura, só vence lá o ano que vem, fique tranquilo, siga usando. Tudo que você viu ali não vai mudar nada para você, vai ter API, os aplicativos, tá tudo certo. Se você entender que, pô, eu vi o Vibe, achei bacana, tem a ver com a cultura da minha empresa de ser early adapter, levanta a mão aqui pra gente que a gente vai te ajudar. Em breve. Espera só mais uns dias, que acho que já é questão de dias. Agora, se você está com uma eminência aí de prazo curto nos próximos 3 meses, pensando aqui como data base setembro de 2026, aí sim tem uma mudança a caminho que é importante que a tua empresa revisite. Tem alguns clientes que usam a versão Enterprise, o Enterprise e você pode renovar mensal. Esses, importante levantar a mão, a gente já tem se antecipado, né? Sim. Falado com essas empresas. Bruna passou os últimos dias fazendo isso, inclusive. E se você é trimestral também, vale você levantar a mão também. Nosso time também vai fazer isso. A gente está priorizando, a renovação é até novembro, chama a gente. Isso aí. Chama a gente que a gente... O Bitrix vai dar um ciclo, né? Para você se preparar. Exato. Mas essa base de novembro que a gente fala é pelas informações prévias que a gente tem, né, em relação a essas mudanças. Então, a tua renovação até novembro, talvez já é importante a gente conversar. Então,
estamos à disposição, a CRM Finks está à disposição para marcar uma agenda com você, entender o teu cenário e poder te ajudar a tomar a decisão para onde ir. E assim que lançar, a gente vai anunciar isso também. Você vai saber por nós, vai saber pelo próprio Bitrix. Com certeza. Mas é coisa de pouco tempo. Espero. Bruna, obrigado. A gente tem essa função, né? Nos últimos anos a gente veio aqui dar tanta notícia, né? E a gente tá aqui para dar as boas notícias, mas às vezes pedir desculpa, como a gente começou esse episódio, né? Então, também é o papel do parceiro, muitas vezes, assumir uma falha, um erro, enfim. Com certeza. Então a gente tá aqui... Pra manter a nossa nos bons momentos, né? E nos mais ou menos também. A gente almoçou junto, onde fez aquela retrospectiva que você falou dos últimos 3 meses. Se a gente voltar nos últimos 8 anos, foram muitos anúncios aqui. Nossa, muitos. Bruna, obrigado aí pela disponibilidade. Gente, obrigado quem esteve com a gente aqui nesse episódio. Não esquece, segue a gente aqui no canal, a gente passa por aqui toda semana. Quinta-feira é o dia, mas às vezes, né, produção? Pode acontecer coisas e a gente leva ali para sexta-feira também, mas semanalmente a gente passa por aqui, tá? Obrigado e até o próximo conteúdo.